desejando que a bênção da Santa Avó Rosa, nosso Santo Espírito Consolador, e também a bênção do nosso bendito profeta, pastor de nossas almas, pastor desse rebanho de Deus nesta terra, nosso santo irmão Aldo, esta bênção, a bênção dele esteja conosco, porque nós cremos, eu acho que não existe dúvida em nenhum coração, de nenhum dos irmãos, de que o irmão Aldo apenas terminou, de acordo com a vontade de Deus, o seu ministério no seu corpo físico, mas o seu ministério de pastor do rebanho do Senhor continua da mesma forma. Tanto que nós sentimos, sem nenhum fanatismo, nós sentimos a presença dele conosco e sentimos que ele está com mão forte, dirigindo a obra da nossa igreja, dirigindo a vida de cada um de nós. Por isso quero neste momento convidar a todos os irmãos e irmãs que se coloquem em pé. Nós vamos fazer a nossa oração e darmos início à nossa reunião de hoje. A bendita e Santa Avó Rosa, nosso Santo Espírito Consolador, bendito profeta Santo Irmão Aldo, neste momento, nós teus filhos aqui reunidos, iniciando esta reunião, queremos expressar louvor e adoração a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, também nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, e a todos os santos e anjos da glória celeste, pedindo a Senhora em favor da nossa reunião de hoje, que nos ajude, que esteja conosco, que o Santo Irmão Aldo guie os nossos passos, para que todos os atos desta reunião sejam realizados de acordo com a tua vontade bendita. E assim, Santa e bendita Avó Rosa, peço também que possas ouvir as orações e o clamor que os teus filhos aqui presentes irão dirigir à Senhora durante o transcorrer desta reunião e principalmente no final da mesma, tendo nós a certeza de que a Senhora está conosco, que o pastor de nossas almas, o Santo Irmão Aldo, está conosco também. Nós assim, iniciando esta reunião, te agradecemos e o fazemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso hinário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal. Andarmos sempre na verdade. Amém. Os irmãos que têm os seus lugares podem então se assentar. E nós, agora, a semelhança do que nós fazemos em todas as nossas reuniões, os irmãos sabem disso. Nós iniciamos a nossa reunião com uma oração e depois da oração nós costumamos cantar alguns hinos do nosso hinário. E esta parte da nossa reunião, de cantar alguns hinos, não é apenas para ocupar um espaço da reunião de modo algum. Tem um objetivo muito precioso: cantar para alegrar o nosso espírito, cantar para expressar louvor e adoração a Deus. Por isso, esta parte não é um solo do irmão que vai ajudar tirando o corinho, mas é um momento em que nós pedimos que todos cantem juntos, demonstrando a nossa união e, como eu disse, para alegrarmos o nosso espírito. Vamos cantar, irmãos, todos juntos, o hino de número 10, Igreja Apostólica.
Esta igreja é aquela que o Senhor santificou. Em seu nome está orando, como Ele ordenou. Honra e glória e louvor ao divino Salvador. Esta igreja é guardada pelos anjos do Senhor. Esta igreja é apostólica porque Cristo é o fundador. Nele todos os que crerem libertados são da dor. Ainda o hino de número 19, Força que Vence. O poder que esta igreja tem nesta terra não existe igual. A justiça, a verdade, a pureza e santidade, esta força é que vence todo o mal. O poder que esta igreja tem nesta terra não existe igual. A justiça, a verdade, a pureza e santidade, esta força é que vence todo o mal. E também o hino de número 40, Há só dois caminhos. Há só dois caminhos para se caminhar. Nesse dois existem milhares cada andar. No caminho estreito eu sigo a cantar. Para entrar no céu e com Jesus sim estar. Caminho estreito, a salvação. No caminho largo, a perdição. No caminho estreito, seguimos a Jesus, Cristo Salvador, que por nós morreu na cruz. No caminho largo não há nenhuma luz. Este caminho para as trevas conduz. Amém. Vamos agora, continuando a nossa reunião, vamos ouvir pelo nosso coral, pelo coral da nossa congregação, o hino de nossa igreja que tem o título Ressurgiu a Igreja. É o título do hino. Aliás, um hino muito bonito e que nos traz, além de uma melodia bonita, nos traz uma mensagem muito bonita. Então eu aconselho a todos os irmãos que, com bastante reverência, enquanto eles estiverem cantando, procurem prestar atenção na mensagem que o hino traz na sua letra. Porque, irmãos, a palavra da doutrina diz assim: cantar também é pregar. Então eu disse: a seguir ouviremos um hino. Eu poderia ter dito: a seguir ouviremos uma mensagem. É a mesma coisa, é uma mensagem cantada.
Só basta prestarmos atenção no que diz esta mensagem para que o nosso espírito seja alimentado. Vamos com bastante reverência ouvirmos este hino. De um rebelde povo, onde só havia confusão, Jesus, para cumprir sua promessa, usou de imensa compaixão, tendo na terra sua santa serva, a Santa Borrosa, feita de amor e dons naturais, virtudes especiais, para ser o Espírito Santo Consolador. Jesus pôde então usá-la facilmente, extraordinariamente. Deu-lhe todos os dons do seu poder, para seu domínio na igreja exercer. Santo povo foi então formado pela Santa Borrosa e Jesus amado, filhos de Deus, foram sendo criados, surgindo no trabalho do Consolador venerado. Finalmente então a Santa Igreja do Senhor, o reino do céu na terra.
novamente o Pai implantou. E hoje vemos os frutos desta igreja, a honrar ao Pai e todo o seu poder. O reino de Deus sendo engrandecido e glorificado pelo seu povo honrado. Realmente, irmãos, um hino muito bonito. Por isso que durante o ministério terreno do nosso profeta bendito, ele sempre lutou, fez tudo por nós, tudo pelos irmãos que cumprem o ministério do coro, para que os irmãos tivessem condição de se aperfeiçoar. E ele gostava, sim, de um trabalho bem feito, com dedicação. Muita coisa ele nos falou a respeito disto, em especial nos mostrando que é um ministério muito importante para fortalecer a fé do povo apostólico. Por isso vamos ouvir um outro hino. Este próximo hino será cantado em solo. O título deste hino é Prece a Maria Santíssima. Porque todos sabem, a não ser que exista algum visitante, mas na nossa igreja nós somos ensinados a amar e reverenciar do profundo do nosso coração a pessoa da nossa mãe, Virgem Maria Santíssima. O irmão Aldo já nos ensinou isso, dizendo que ela é Rainha dos céus, Mãe de Jesus, por conseguinte, nossa Mãe bendita. Então sempre nos nossos hinos nós prestamos a ela o nosso louvor. Vamos ouvir então este hino com bastante reverência, porque se houver mérito da nossa parte, ela mesma pode se fazer presente nesse instante para ouvir a apresentação deste hino. O título é Prece a Maria Santíssima.
Santa Mãe Celeste, Maria Santíssima, aceita a prece de amor que te faço com fervor, ajoelhada a teus pés, antevejo tua beleza pela fé e confiando em teu poder, suplico tua clemência e tua graça bendita. Santa bendita do céu, do teu trono de esplendor, contempla-me com teu olhar, olhar divino renovador, que afasta de mim o desalento. Nas horas de dor, enxuga o pranto do meu coração. Nas horas de alegria, aceita minha gratidão. Virgem Santíssima Maria, dá-me fortaleza, tu que és paciência, dá-me compreensão, ajuda-me a ter pureza, a ter humildade, a ter perdão e devoção. Ajuda-me a servir a Deus, o reino do céu com perfeição. Santa Mãe, cobre-me com teu manto, ampara-me com tua mão forte, livra-me do perigo, faz-me participante do teu amor. Virgem Maria Santíssima, ajuda-me a ganhar o céu de esplendor. Amém. Ainda a seguir, ouviremos mais um hino. Este hino será apresentado pelo coral e o título é A Luz a Brilhar. Ouçam este hino e prestem atenção na mensagem. Vamos ouvir.
Quem é aquela luz a brilhar no meio da escuridão? É a Santa Forrosa com os seus anjos. Vem clareando toda esta imensidão com o nosso santo primaz. É um brilho sem igual, sua brancura celestial dissipa o poder do mal. Seu poder é como um clarão, iluminando toda esta escuridão. Aquele que a ouvir e aceitar nunca andará na ilusão. Com o santo irmão Aldo sempre está ajudando a levar este povo avante para a grande colheita para o celeiro do reino celestial. Com o santo irmão Aldo sempre está ajudando a levar este povo avante para a grande colheita preparou para o celeiro do reino celestial. Se é a Santa
prezados irmãos, nesse momento da nossa reunião é chegado o instante de cada um de nós poder provar o amor que todos nós dizemos que temos pela igreja. Porque se eu fosse perguntar aos irmãos aqui presentes, quem dos irmãos ama a igreja? Quem dos irmãos ama a Santa Rosa? Quem dos irmãos ama o nosso profeta bendito, pastor desse rebanho? Eu sei que todos iriam dizer que sim, que amam muito. E eu creio na sinceridade dos irmãos. Entretanto, a palavra do apóstolo São Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Então, no nosso caso, de nada adianta eu dizer muito que amo a igreja se eu não fizer nada para ajudar em todos os sentidos que eu puder, principalmente na parte material. E aqui é dito o seguinte no boletim de hoje: estimados irmãos e irmãs, a nossa missão na terra é de anunciarmos que Jesus cumpriu a sua promessa de restaurar a sua igreja na terra e de enviar o Espírito Consolador, que seria um santo preparado por ele na sua igreja, e foi a Santa Rosa escolhida para tão nobre missão. E hoje temos a Igreja Apostólica, temos o Consolador e o Santo Pastor prometido por Jesus, que é o nosso Santo Primaz, irmão Aldo. Jesus e estes santos de Deus entregaram a Igreja Apostólica em nossas mãos, na esperança que, através do nosso amor e da nossa fé, cumpriremos este sagrado dever de lutar por esta igreja até o fim da nossa jornada aqui na terra, pregando e anunciando que é tempo de salvação e que o poder do Pai Celestial, de Jesus, da Santa Rosa, o Consolador, de Maria Santíssima e do Santo Pastor e Profeta irmão Aldo está entre nós para salvar, libertar, curar e preparar almas preciosas para santificá-las e levá-las aos céus. Prezados irmãos e irmãs, esta é a nossa missão. Vamos lutar unidos e com muito amor servir a esta Santa Igreja com as nossas ofertas, com os nossos dízimos e com o nosso talento, trabalhando e servindo a esta Santa Igreja Apostólica com amor e com o desejo de ver a nossa igreja crescendo a cada dia, salvando almas preciosas para o nosso Deus e Pai. Avante, povo apostólico, grande é o galardão de cada irmão e irmã que lutar pelo crescimento da nossa igreja, pois a seara é grande e temos muitas almas bondosas que estão crendo em nossa obra, em nossa igreja e que confiam na Santa Rosa e no Santo Irmão Aldo, e nós temos que ganhá-las para Jesus e Deus, o nosso Pai. Deus, o Pai, Jesus nosso Senhor, a Santa Rosa, Maria Santíssima e o Santo Primaz irmão Aldo confiam no povo apostólico e muito eles irão nos ajudar. Façam o seu esforço, contribuam com amor e todos serão ainda muito mais abençoados. Recebam o nosso abraço fraternal e o nosso sincero desejo em vê-los muito felizes e abençoados a cada dia do nosso viver aqui na terra. Esta então é a mensagem que está contida no boletim de hoje para a nossa reflexão. E sempre eu mesmo, quando li em todos os anos do meu ministério as mensagens contidas no boletim, eu sempre disse, eu li aos irmãos, eu acabei de ler a mensagem do nosso irmão Aldo. E eu, na verdade, não mudei a minha maneira de falar, eu continuo dizendo a mesma coisa. Eu li aos irmãos a mensagem do irmão Aldo, porque, em primeiro lugar, porque é inspirada por ele, seguimos o que ele nos ensinou, e essas mensagens são escritas usando como base tudo aquilo que durante 44 anos ele deixou escrito, porque nós temos arquivado na sede tudo aquilo que ele escreveu durante todos os anos do seu ministério. São muitas, milhares e milhares de páginas escritas,
contendo ensinamentos preciosos que servirão de apoio, que servirão de subsídio para o nosso aprendizado daqui para frente, até quando Deus, então, determinar que a obra da nossa igreja fique nesta terra. Irmãos, num trecho dessas palavras que eu li aos irmãos, foi dito o seguinte: Jesus e estes santos de Deus entregaram a igreja apostólica em nossas mãos. Por que está sendo dito isto, irmãos? Porque hoje, na fase atual da obra da nossa igreja, tudo depende de nós, na parte material. Devemos nós lembrar que nós estamos numa fase em que o santo irmão Aldo não faz mais coisas que ele fazia enquanto estava no seu corpo físico. Por exemplo, enquanto estava conosco, cumprindo o seu ministério aqui nesta terra, ele assinava contratos, assinava cheques, empréstimos, fazia contratos com emissoras de rádio, enfim, era o responsável principal, inclusive pela parte financeira da obra da igreja. Hoje, ele, cumprindo aquilo que ele falou algum tempo antes da sua partida, ele disse: a igreja já está preparada para seguir adiante. É lógico que quando nós ouvimos esta afirmação dele, de certa maneira nós não entendemos, eu acho que nenhum de nós conseguiu entender profundamente o que ele estava querendo dizer com aquela afirmação. Depois da sua partida, depois daquele dia 5 de maio do ano passado, nós então começamos a entender muitas coisas que ele havia nos ensinado, que ele havia nos falado, que havia sido publicado no boletim e que havia sido falado inclusive em reuniões da sede da igreja. Eu mesmo me lembro muitas coisas que ele mandava como recado para nós, até aos pastores, quando nós nos reunimos lá às terças e quartas-feiras na sede da igreja à noite. Todas as semanas ele mandava recados para nós que nós ouvíamos, ficávamos pensando, e hoje é que nós estamos conseguindo entender melhor o que ele queria dizer com aqueles recados. Como um deles, certa vez ele mandou um recado onde ele disse o seguinte: avisa os pastores que estão lá na sala de aula, para eles não ficarem temerosos, porque não existe, isso é palavra do santo irmão Aldo, ele disse: não existe força nesta terra que seja capaz de nos vencer. Não existe força nesta terra que seja capaz de nos vencer. Ou seja, na verdade, o irmão Aldo veio preparando tudo nos últimos anos na obra da nossa igreja. Pena que nós, com a nossa pequenez, não conseguimos entender muita coisa daquilo que ele fazia, e, como eu disse, só estamos conseguindo entender agora, após a sua partida. Mas veja que para nós é uma honra muito grande ele ter depositado esta confiança imensa em nós. Ele mesmo disse que ele já podia ir porque a igreja já estava preparada, com amor no seu coração, com união, com entusiasmo, preparada porque ele nos preparou. Então a nossa missão é muito grande, a responsabilidade que está sobre os nossos ombros é muito grande. Bem verdade que ele está à nossa frente, nós confiamos que sem ele à nossa frente nada poderíamos fazer. Então ele nos dirige os nossos atos e os rumos desta igreja. Não se esqueçam, irmãos, que nós tivemos a primeira fase da obra desta igreja, que foram os primeiros 16 anos. Eu tenho repetido bastante isso nas últimas mensagens que tenho feito, principalmente para que os mais novos entendam um pouco da história da nossa igreja. Os primeiros 16 anos a Santa Rosa cumpriu seu ministério entre nós. Foram anos difíceis em que a igreja não progrediu, eu digo assim, não progrediu materialmente, e para quem olhasse de fora, realmente não parecia que a igreja estava progredindo muito, porque no ano de 1970, quando a Santa Rosa ganhou seu galardão de Espírito Consolador,
nós tínhamos apenas a sede da igreja num salão alugado e mais 11 congregações da nossa igreja. Não sei se alguma destas 11 era em prédio próprio. Ou seja, a igreja era pequenina em número de membros, em número de congregações. Aí veio então a segunda fase da obra da igreja, que foram os 44 anos do ministério do irmão Aldo, e foram anos de grande luta, de grande dificuldade, em que esta igreja só permaneceu de pé pela coragem do santo irmão Aldo. Não se esqueçam, não sei se todos sabem, talvez alguns mais jovens não saibam disso, não se lembrem, mas nós sabemos que principalmente no início do ministério do irmão Aldo, quando nós começamos a divulgar o nome da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, e quando começou a haver uma grande expansão da obra desta igreja, com a abertura de novas congregações e muitas pessoas vindo para o nosso meio, nós não tínhamos recursos necessários para financiar esta expansão da obra da igreja. E a igreja só não parou pela coragem do irmão Aldo, que sem falar nada para ninguém, pegava o seu carro, viajava a noite inteira, ia em determinadas cidades, pelo que sei, muito aqui no estado do Paraná, onde ele tinha pessoas conhecidas que não eram da igreja, mas que confiavam nele, e ele pedia dinheiro emprestado para levar para São Paulo, porque as contas da igreja fossem pagas. Então o irmão Aldo foi um homem de extrema coragem, de extrema fé, de extrema confiança no poder de Deus e naquilo que a Santa Avó Rosa determinava, e nós temos que seguir os seus passos. Não vamos nos esquecer que o seu ministério foi muito sofrido, irmãos. Alguns pensam, os últimos anos do ministério do ministério do irmão Aldo foram muito sofridos. Não, irmãos, não foram só os últimos anos, foram todos os anos do ministério. É verdade que a partir do ano de 2008 para cá, a luta se intensificou de tal forma que, irmãos, nós podemos dizer, sem medo de errar, eu acho que não houve, na história do povo de Deus, um profeta que tenha sofrido tanto quanto o irmão Aldo sofreu para o nosso bem, para a nossa salvação, enfim, para o bem do povo de Deus nesta terra. E eu sempre digo uma coisa, não estranhem a minha afirmação, eu digo assim, de tudo que o irmão Aldo sofreu, uma parte deste sofrimento foi culpa nossa. Nós fizemos, de certa maneira, o irmão Aldo sofrer um pouco, principalmente antes do ano de 2008, quando nós, todos nós, estivemos muito acomodados. Os irmãos se lembram, até o ano de 2008, às vezes ele autorizava, porque ele queria ver a igreja progredir, então ele autorizava em 1, 2, 3 cidades que a gente começasse a construir, por exemplo, templos da nossa igreja. Mas só que o nosso comodismo era tão grande naquela época, que passava 3, 4, 5 meses, ele via que o povo não estava colaborando, e ele mesmo publicava no boletim dizendo, parem as construções. Os irmãos se lembram disso que eu estou falando? Ele dizia, parem as construções, porque nós estamos em situação financeira muito difícil na tesouraria, na sede da igreja. Então veja, nós estávamos acomodados. Houve então o início em 2008, no mês de setembro, houve então, por permissão de Deus o Pai, o início das grandes lutas contra nós, contra o santo irmão Aldo e contra a igreja. Alguns poderiam pensar, a luta mesmo não foi contra nós, a luta foi contra o santo irmão Aldo. Mas, irmãos, quando nós ouvíamos falar, e tinha saído reportagem falando mal dele, aquilo doía tanto em nós. Os irmãos se lembram disso? Parece que cortava o nosso coração. A gente tinha assim uma tendência a se entristecer, a ficar triste por causa das coisas que falavam contra o santo irmão Aldo, e nós sabíamos que eram tudo invenções de mentes terríveis, e que o irmão Aldo não merecia aquilo, mas que precisava passar. Hoje é que nós vemos que ele precisou passar por aquele sofrimento para que nós saíssemos daquele estado de comodismo que nós estávamos.
Veja, irmãos, o que a igreja realizou nos últimos 6 anos do ministério do irmão Aldo, quantos templos foram construídos? Quase todos os templos novos e bonitos que nós temos foram construídos nos últimos 6 anos do ministério do irmão Aldo, porque nós, vendo a luta se levantar contra ele e contra nós, nos entusiasmamos e então cada um de nós resolveu colaborar melhor, porque o irmão Aldo sofreu, irmãos. O irmão Aldo sofreu muito. Não se esqueçam dos apelos que ele colocava no boletim. Eu me lembro sempre disso nas reuniões que tenho feito ultimamente, para que nós nunca nos esqueçamos de tudo aquilo que ele sofreu por nós. A gente se lembra muito dos apelos que ele colocava nesse boletim. Apelos, palavras dele, que a gente lia, e depois de ler, eu ler, pastor ler, os irmãos ouvir, tinha momento que ao invés de a gente se alegrar, a gente se entristecia. Tamanha era a tristeza que a gente percebia na pessoa do primaz, tamanha era o desapontamento que a gente percebia nas palavras que ele dirigia a nós. Eu me lembro até hoje, irmãos, coisas que ele falou que eu acho que eu nunca vou esquecer. Enquanto tiver vida no meu corpo, eu nunca vou esquecer palavras tristes que ele falou. Eu me lembro uma vez que ele disse assim: eu, irmão Aldo, já não sei mais o que falar aos irmãos. Eu já não sei mais o que falar aos irmãos para que vocês me ajudem a levar avante a obra da igreja. Numa outra, eu já até falei desse púlpito aqui, mas eu posso repetir porque sei que é útil. Ele usou uma expressão extrema. Nunca ele tinha usado essa expressão. Ele disse assim: eu, irmão Aldo, imploro. Eu, irmão Aldo, imploro que os irmãos me ajudem a levar avante a obra da igreja. Ele sofreu bastante, mas ele conseguiu, nos últimos 6 anos do seu ministério, preparar a igreja. E hoje nós percebemos que o comportamento do povo apostólico, o entusiasmo, o amor, o desejo de trabalhar pela igreja do povo apostólico, 99% do povo hoje está muito mais animado e fervoroso do que estava, por exemplo, há 10 anos atrás. Foi por isso então que ele disse que a igreja já estava preparada, porque ele havia nos preparado. E não se esqueçam, irmãos, do grande amor que ele sempre teve por nós. Também, nas últimas reuniões que tenho feito, eu tenho recordado um fato que nos foi contado na sede da igreja pelas pessoas que faziam as visitas ao Santo Irmão Aldo, principalmente a nossa irmã Efigênia. Ela nos disse: olha, durante os últimos 30 dias da vida do irmão Aldo, ele ficou internado no hospital, os irmãos sabem disso. E sempre que a irmã Efigênia e os outros iam visitá-lo, ele passava ordens, perguntava da igreja, enfim, continuava a dar as suas orientações. Mas mais ou menos uma semana, uns 5 dias antes da sua partida, a sua saúde piorou bastante. Ele praticamente já não conseguia mais expressar através de palavras, não falava mais. Mas praticamente a última coisa que ele falou, enquanto pôde falar, enquanto o seu corpo teve forças, foi justamente palavras de amor a nós. Ele disse assim, aliás, ele perguntou da igreja, perguntou nominalmente de algumas pessoas, de alguns obreiros, de alguns pastores, e no final, quem me contou então disse que o irmão Aldo disse assim: eu estou com muita saudade do meu povo. Porque já tinha quase 30 dias que ele estava no hospital. Ele disse: eu estou com muita saudade do meu povo, eu estou com muita saudade da minha igreja. Irmãos, o irmão Aldo sofreu, mas vamos aproveitar tudo aquilo que ele nos ensinou para levarmos avante a obra da igreja, porque sem fanatismo, eu digo, ele continua conosco, continua a nos dirigir. Podem ter certeza de que esta igreja nunca vai sair do caminho correto, até porque
quando há muitos anos atrás, a Santa Avó Rosa ainda cumpria o seu ministério nesta terra, ela dizia e disse várias vezes o seguinte: aconteça o que acontecer, vocês nunca saiam desta igreja. Aconteça o que acontecer, vocês nunca saiam desta igreja, porque ela sabia que haveriam lutas, que haveriam modificações, mas que nós nunca perderíamos o rumo do reino dos céus, nunca deixaríamos de ser a igreja de Deus nesta terra. Por isso que deve haver no nosso coração fé e desprendimento para colaborarmos, inclusive financeiramente, com a obra desta igreja que depende totalmente de nós. Eu deixo assim este apelo, cada um dos irmãos faça o que puder de melhor, e agora faça uma oração, consagrando a sua contribuição, e depois da mesma, nos seus próprios lugares, poderão fazer as suas contribuições. Bendita e Santa Avó Rosa, nesse momento, os teus filhos aqui presentes irão fazer as suas contribuições. Peço que possas recompensar a cada um deles o esforço que fazem nesta parte, e em teu nome bendito declaro essas ofertas consagradas para a expansão da obra da tua igreja na face da terra. Amém. Vamos a seguir, assim que possível, nós iremos ouvir um hino que será apresentado pela nossa orquestra. O título do hino é Não Vivo de Ilusão. Será a apresentação orquestrada deste hino.
Irmãos, nós temos mais um hino ainda a ser apresentado. Entretanto, antes eu vou ler as mensagens contidas no boletim. E como nós temos sempre um tempo limite da nossa reunião, eu vou fazer a leitura e gostaria muito que todos os irmãos prestassem bastante atenção na leitura, porque talvez, principalmente na reunião de hoje, nós não tenhamos um tempo muito grande para a parte da explicação propriamente dita. Mas os irmãos têm bastante sabedoria, têm muito conhecimento da nossa fé, e eu sei que se prestarem atenção na leitura já irão entender tudo aquilo que aqui está contido. Primeiro, uma mensagem para o batismo, que não é como alguns pensam, uma mensagem somente para aqueles que irão se batizar, mas é uma mensagem útil para todos nós. Aqui é dito o seguinte: na próxima semana, dia 25 de abril, iremos realizar o santo batismo, pela manhã os homens, à tarde o batismo das irmãs, e todos os que irão se batizar devem vir preparados com o desejo sincero de serem fiéis até o fim de sua vida aqui na terra, pois irão fazer o voto do batismo com muito amor, fé e confiança e sinceridade, dizendo: prometo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador, deixar do mundo e de todo pecado para seguir a Jesus e a Santa Rosa e obedecer à doutrina e à disciplina da Igreja Apostólica. Prometer é obrigar-se a cumprir toda a vontade soberana do nosso Deus, de Jesus, da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo. É prometer que será obediente a toda a disciplina, a doutrina de nossa Igreja, e aceitar com amor e fé os ensinos e conselhos da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo. Quem promete deve ter a responsabilidade de cumprir o que prometeu. A Santa Rosa, quando estava ainda entre nós, sempre dizia: sejam fiéis, pois Jesus cobra o voto que fizeram em ser obedientes. Entendam que Deus não se agrada dos desobedientes, mas dos fiéis. Por isso que todos os que são obedientes progridem na vida material e espiritual, mas o infiel nunca pode vencer. É por esse motivo que muitos não são felizes e nem prósperos em sua vida. Nosso Santo Irmão Aldo também sempre dizia, quando estava entre nós: compensa ser obediente, isto lhes traz a graça do Consolador, toda a sua proteção e amparo, a proteção de Maria Santíssima, dos santos, dos anjos. E eu, irmão Aldo, tenho mais facilidade de interceder e ajudar os obedientes. Venham se batizar com este pensamento de nunca voltarem para o mundo de pecados e falsidade, mas com alegria em sua alma, porque Jesus e a Santa Rosa te salvaram do poder do mal, perdoaram os teus pecados e purificaram a tua alma para pertencerem ao reino dos céus e a uma igreja poderosa que te conduz para a eternidade. Aí está uma mensagem que é até curta em número de palavras, mas muito significativa, porque fala a respeito de um ponto muito importante da nossa fé, que é o batismo. O batismo para nós é um sacramento, irmãos. Sacramento quer dizer um ato sagrado que existe na igreja, que é realizado na sede da igreja, na presença daqueles que lá comparecem. Sacramento este que nós cremos, que é realizado na presença do nosso Deus bendito. O batismo, conforme é realizado na nossa igreja, é feito de acordo com a vontade de Deus. Por que eu digo isso? Porque uma cerimônia aplicada a uma pessoa chamada de batismo, eu acho que praticamente todas as instituições religiosas fazem. Mas, como na nossa igreja, nenhuma realiza. Primeiro, porque nós batizamos em nome da Santa Rosa, o Consolador. Depois nós fazemos o batismo nas águas e também o batismo quando a pessoa já pode ser considerada adulta perante Deus. Tenha no mínimo 12 anos de idade para poder pedir o seu batismo. Seguimos o exemplo de Jesus nosso Senhor, que quando estava em idade adulta, aproximadamente 30 anos de idade, indo iniciar o seu ministério propriamente dito, ele foi até São João Batista, o profeta São João Batista,
e pediu a São João Batista que o batizasse nas águas do Rio Jordão. Nós sabemos que um dos objetivos do batismo é para que Deus declare o nosso passado pecador perdoado. No caso, Jesus não tinha nada a ser perdoado, tanto que São João Batista, de certa maneira, ele até ficou um pouco surpreso, tanto que ele disse: mas Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus disse: deixa assim por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Ou seja, Jesus fez para nos deixar o exemplo de como deveria ser feito no meio do seu povo. O batismo não é uma obrigação, na nossa igreja não é, porque ninguém é obrigado a se batizar. Se a pessoa quiser ficar na igreja e não se batizar, ninguém irá cobrar. O Santo Irmão Aldo nunca mandou cobrar ninguém, por exemplo, escuta, porque você não batiza, já está na igreja há muito tempo, você tem que se batizar e assim por diante. É uma decisão de foro íntimo, ou seja, a pessoa é que tem que sentir no seu coração o desejo e pedir o seu batismo. Muito embora não seja uma obrigação, ninguém é obrigado a fazer, entretanto é a mão de Deus estendida à criatura humana, disposta a perdoar o nosso passado pecador. Portanto, eu digo que ninguém deveria deixar de dar valor à misericórdia de Deus quando estende a sua mão para permitir que nós nasçamos de novo, para que então o nosso espírito novamente possa estar purificado, imaculado, conforme na criação. E então, sempre, Santo Irmão Aldo, vocês se lembram disso, mandava publicar semanas e semanas antes da realização de cada batismo, ele mandava publicar mensagens no boletim falando a este respeito, porque ele sabia, e nós aprendemos com ele, a respeito da importância da realização do batismo na nossa igreja. E podem ver que toda mensagem que é colocada no boletim sempre vem acompanhada de conselhos para a nossa santificação. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque existe um determinado tipo de fé no mundo. Eu não estou criticando a fé de nenhuma pessoa, não estou criticando nenhuma instituição religiosa, nós não fazemos isso. Mas eu conheço, os irmãos também devem conhecer pessoas que eles creem num tipo de doutrina que diz assim: para que a pessoa tenha a salvação da sua alma, ela precisa de duas coisas, ela precisa realizar duas coisas. A primeira é aceitar Jesus como Salvador, e a segunda é se batizar. Depois que a pessoa fez isso, então praticamente não perde mais a salvação da alma. Esta pregação não é desta igreja, nós não pregamos isso porque temos uma doutrina dos céus que nos foi ensinada pela Santa Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Por isso que o Irmão Aldo sempre nos alertou. Aceitar Jesus como Salvador é lógico que é importante, até porque se uma pessoa não aceitar Jesus como Salvador, nós não vamos nem pregar a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo para essa pessoa, porque não crê no nome de Jesus. É lógico que então é uma coisa muito básica, e só isso não vai garantir a salvação de ninguém. E depois a pessoa se batizar e achar que porque participou um dia de uma determinada cerimônia, então pode viver o resto da sua vida conforme queira e não perde mais a sua salvação, também é algo muito enganoso. O Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou que o batismo é o início de um compromisso com Deus. Por isso que fazemos o voto, e a doutrina diz que é melhor não prometer nada a Deus do que prometer e não cumprir. Melhor não prometer nada do que prometer e não cumprir. Tanto que aqui está dito a respeito desse assunto, mas em outras palavras, quando a Santa Rosa nos ensinava que Jesus cobrava aquilo que fazíamos de promessa para Deus e para o reino dos céus. Temos também uma outra mensagem e, de certa maneira, é uma continuação da mensagem do boletim da semana passada e do boletim da semana retrasada. Mensagens
e esta daqui já é a terceira seguida, que fala sobre o mesmo assunto, ou seja, sobre a família, porque justamente é uma parte que infelizmente o reino das trevas conseguiu deturpar completamente o plano de Deus no meio, é lógico, daquelas pessoas que não têm a nossa fé. Por isso nós estamos ouvindo mensagens preciosas para que essas coisas que estão influenciando as pessoas no mundo não venham influenciar a nós. Porque naturalmente, se deixarmos o mundanismo influenciar os nossos atos, naturalmente aquele que assim fizer deixará a sua condição de filho de Deus. Aqui é dito o seguinte: os 10 mandamentos e a família. Aqui é dito: o grande profeta Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos de Deus para promulgar ao seu povo na terra, os esculpiu sobre tábuas de pedra para que ficassem gravados para a memória do povo e não se apagassem e nem fossem esquecidos. Vejam nesta reflexão do boletim de hoje que todos os 10 mandamentos têm uma relação direta com a família, que é o menor e mais importante núcleo da sociedade e é a base da grande família humana. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. Está implícito o amor e adoração dos filhos ao Pai e Deus, que engloba o verdadeiro sentido da família. O segundo mandamento diz: não farás e nem adorarás imagens de espécie alguma. Está decretado o amor incondicional a Deus como único pai espiritual da família humana. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor em vão. Está declarado para não jurar por nada e nem ficar usando o nome do Senhor por qualquer coisa banal, mesmo no seio da família. O quarto mandamento diz: lembrarás do dia de descanso. Está recomendado o descanso corporal para poder ter tempo e estar com a família e participar dos seus momentos peculiares e salutares. O quinto mandamento diz: honrará o teu pai e a tua mãe. Está sacramentado a justa relação familiar com os genitores familiares. O sexto mandamento: não matarás. Está incluído o dever de amar ao próximo, que também tem pai, mãe e família, e que chorará por sua perda. O sétimo mandamento: não adulterarás. Está embutido a fidelidade à família, à mulher, ao marido e aos filhos. O oitavo mandamento: não roubarás. Está recomendado não mexer nas coisas alheias, cultivando este bom hábito desde a mais tenra idade na família. O nono mandamento: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Está embutido o falar somente a verdade, base do reino dos céus, para não colocar a família e os seus integrantes em pé de guerra em seu convívio. E o 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo ou o homem da próxima, nem os seus bens. Está objetivado resguardar a família contra a dissolução e preservá-la do sofrimento e da cobiça e dos bens materiais dos outros. Vejam que todos os mandamentos têm uma relação direta com a família. Foram dados por Deus para preservar a sua existência e subsistência dentro de parâmetros justos, conscientes, sábios e nobres. O santo profeta Moisés, conhecido como o grande legislador, apresentou os 10 mandamentos a mando de Deus lá na infância da humanidade, para encaminhá-la à sua evolução e aperfeiçoamento necessário. E foi o Mestre Jesus que resumiu os 10 mandamentos em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas, que engloba os 4 primeiros mandamentos, e amar ao teu próximo como a ti mesmo, que engloba os 6 últimos mandamentos, pois segundo Jesus esses 2 mandamentos
resumem todos os demais. Porque se você amar a Deus e ao próximo, você não vai transgredir nenhuma das ordens transcritas e vai viver bem com sua família e com a família do seu próximo. Moisés instituiu os 10 mandamentos aos descendentes da família de Abraão, estendeu-os à família mosaica, ampliou-os à família cristã e por fim estendeu a família apostólica da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e a toda a humanidade, para mostrar que os 10 mandamentos tiveram início na família e terão a sua finalização na família. Família é a prova que ninguém é ilha e não deve viver sozinho, isolado e longe da sociedade. Cumpram os mandamentos de Deus em sua família. Eles vieram para preservá-la, para conservá-la e para evoluí-la. Amem a Deus e ao seu próximo, e na família é a sua mulher, o seu marido, os seus filhos, os seus parentes, e todos os mandamentos estarão sendo cumpridos. Aceitem esses conselhos sobre a família que os céus estão enviando para a sua felicidade. Ainda há tempo, ainda resta uma esperança, ainda não é tarde demais para resgatar e salvar a sua família que Deus te deu. Então, é como eu disse, continuam as mensagens contidas no boletim da semana passada e retrasada, nos falando a respeito da importância da família, que infelizmente nós genericamente chamamos de mundanismo, de paganismo, conseguiu dominar grande parte, não todos, mas grande parte da humanidade nos dias de hoje, das pessoas e dos seus costumes. Existe um hino para mostrar o perigo destas ideias diferentes. Existe um hino que os irmãos cantam, e neste hino diz: havia no passado uma igreja santa e pura, a igreja dos apóstolos, mas por causa do pecado ela foi perdendo a sua brancura, o mundanismo nela se infiltrou, o paganismo logo a dominou, e a igreja dos apóstolos então desmoronou. Aí está o perigo. Não entrará nesta igreja, mas pode entrar na vida de alguma família apostólica, e isto só tem causado sofrimento. Hoje nós chegamos num ponto em que aquilo que é virtude e aquilo que é correto, muitas vezes é motivo de chacota e desaprovação por parte daqueles que estão em trevas e em pecado. Por exemplo, um homem hoje dizer: não, eu sou casado há 10, 20, 30 anos, nunca traí a minha esposa, nunca pretendo trair e tenho somente ela como a minha mulher. Hoje soa como algo estranho, porque as pessoas dizem: puxa, mas é normal, mesmo um homem casado, de vez em quando, ter um relacionamento, ter contato mais íntimo com outra mulher. Isso é normal do homem, o homem é assim mesmo e assim por diante. E acontece que isso são maneiras de pensar muito diabólica, que têm destruído a família e que têm trazido muito sofrimento à humanidade, porque toda dissolução de família sempre causa muita tristeza aos membros daquela família, seja o esposo, seja a esposa, seja os filhos que sofrem, às vezes pequenos, gostam do pai, gostam da mãe, mas veem todo aquele ambiente tenso, aquelas brigas, mostrando que naturalmente isso não é um plano de Deus para a criatura humana. Devem então pensar que não vale a pena trocar o seu lar por uma aventura banal e passageira, e pensar que esta pessoa, por exemplo, aqueles que são casados, os que me ouvem, aqueles que são casados, não se esqueçam nunca que esta pessoa que está aí do teu lado, na verdade é o teu companheiro ou a tua companheira, que Deus te deu para estar ao teu lado em todos os anos da tua caminhada nesta terra. Ou o homem deve lembrar disso: esta minha esposa é o presente que Deus me deu para ser a minha companheira, para estar ao meu lado em todos os dias da minha vida enquanto existirmos nesta terra. E a esposa pensar da mesma forma: este que está ao meu lado é
o presente que Deus me deu para ser o meu companheiro de jornada nessa terra, enquanto aqui nós existimos. Mas os sentimentos carnais, eles combatem contra a família, e principalmente, quer dizer, tem que admitir, principalmente no caso do homem, mas acontece muito, é lógico, também no caso da mulher. Mas de um dos dois se iludir com pessoas de fora do casamento, por exemplo, um homem se iludir com uma mulher de fora do casamento, às vezes olha a sua esposa, já é casado há 20, 30 anos, e começa a pensar que a sua esposa já não tem mais a mesma formosura dos dias da mocidade, quando se conheceram, quando casaram, e às vezes se esquece que ele também não tem mais a mesma formosura que tinha nos dias da mocidade, quando se casaram. E é tão bonito um casal envelhecer junto, um casal poder estar lado a lado, mesmo nos dias da velhice, cumprindo ou fazendo cumprir na sua vida aquilo que Deus determinou na criação da humanidade. Amanhã, então, nós continuamos. Hoje vamos apenas ouvir o último hino que o coral preparou. O título do hino é Louvor pelas Vitórias. Vamos ouvir. Oh
irmãos, eu acho que já deveria ter feito esses avisos. Primeiro, aos irmãos que irão participar da festa do batismo, que a saída será na próxima segunda-feira, dia 20. Todos deverão aqui estar às 21 horas, aqui em frente à igreja. E também, no dia de amanhã, será o aniversário da congregação de Colombo, segundo aniversário. E os irmãos de lá mandaram, então, convidá-los. O início será às 18 horas. Os músicos e coristas daqui poderão participar lá da nossa festa. Contamos com a presença de todos. Irmãos, encerrando a nossa reunião de hoje, que a Santa Avó Rosa e o nosso profeta bendito abençoe a todos e que permaneçam firmes na nossa fé, crendo que o poder de Deus está sobre nós e que o governo de Deus está sobre nós. Creiam assim e confiem, conforme eu já lhes disse na mensagem de hoje. Aconteça o que acontecer, não duvidem do poder de Deus que está conosco e nunca se afastem da nossa fé. Vamos ficar em pé, vamos fazer a nossa oração e terminarmos a nossa reunião de hoje. A bendita e Santa Avó Rosa, querido profeta Santo Irmão Aldo, neste momento estamos encerrando a nossa reunião de hoje. Nós queremos expressar louvor e adoração ao nosso Deus amado, também ao seu Santíssimo Espírito, a Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, e a todos os santos e anjos da glória celeste. Santa Avó Rosa, atende as orações, atende o clamor que cada um dos teus filhos, neste momento, mesmo que em silêncio, estão dirigindo à Senhora. Alguns precisando da cura de uma enfermidade, do alívio de uma dor, da solução de algum problema que tenha surgido em suas vidas. Enfim, Santa Avó Rosa, se eles estão pedindo à Senhora, apresentando diante de ti os seus problemas, é porque confiam no teu amor, confiam no teu poder e no poder do Santo Irmão Aldo, no seu poder bendito. E também eu peço, despede-os em paz, dá a eles um bom retorno às suas casas e lares, uma boa noite, descanso e um bom dia amanhã. E por estas pessoas cujos nomes foram colocados nesta caixa de pedido de oração, Santa Avó Rosa, tenha misericórdia. Atende conforme eles estão te pedindo, para que o teu nome santo seja muito mais honrado, glorificado e conhecido nesta terra. Pela tua presença entre nós, te agradecemos e o fazemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nossa reunião está encerrada. A paz do Senhor a todos.